Então, nosso conceito aqui a ser trabalhado é nossa ideia de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o que acontece quando você tem dois corpos, eles trocam calor até um certo ponto, e dado um momento eles passam até a mesma temperatura. Então, imagina que a gente tem aqui uma caixa de isopor. O que é uma caixa de isopor? Ela é um isolante térmico. Ela permite que você coloque alguns objetos dentro dela. Faz de conta que ela é perfeita, né? Não é o caso, mas vamos pensar aqui no nosso exemplo. E ela consegue fazer o quê? O calor externo não vai conseguir entrar dentro dela. E o calor interno não vai poder sair. Então, esse corpo aqui, A, vai poder trocar calor apenas com esse corpo aqui, o corpo B. Opa. B. O que acontece? Imagina que o corpo A, ele está, por qualquer motivo, a 50 graus Celsius. E o corpo B, ele está, por qualquer motivo, ele está a 20 graus Celsius. No caso, ele está em equilíbrio térmico alguma coisa. Né? 20 graus Celsius. O que vai acontecer aqui? O calor vai fluir do corpo A necessariamente para o corpo B. Por quê? Qual que é a definição de calor? Calor é energia térmica em trânsito que flui naturalmente do corpo de menor temperatura, de maior temperatura, no caso, o corpo A, para o corpo de menor temperatura, no nosso caso, o corpo B. Então, o corpo A, que está a temperatura de 50 graus, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder calor. Perder calor. Perdendo calor, ele vai fazer o quê? Vai diminuir a temperatura. Nesse intervalo de temperatura aqui, ele vai sempre diminuir a temperatura. Pode acontecer do material absorver o calor e ele, em vez de mudar a temperatura, ele derreter ou evaporar. Então, não é sempre que o objeto ganha ou perde calor que ele aumenta a temperatura. Ele também pode mudar de estado, absorvendo calor. Mas nesse caso específico nosso aqui, o material vai perder ou receber calor? Ele vai receber calor. Recebendo calor, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vai aumentar a temperatura. Então, imagina que vai gradualmente aumentando. Esse cara vai perder calor. Vamos supor que ele foi para 45 graus Celsius. O calor foi para o corpo B. Então, vamos supor que o corpo B aumentou para 25 graus Celsius. Nesse caso aqui, ainda vai ter troca de calor? Um está a 45, o outro está a 25. Então, ainda existe uma diferença de temperatura. Então, o calor vai continuar saindo do corpo A, vai continuar indo para o corpo B. Imagina que no segundo momento ele baixou para 40 graus Celsius. Isso é gradativo, tá? Ele vai perdendo calor aos poucos, vai baixando a temperatura aos poucos. Eu estou pulando de 5 em 5 aqui para o vídeo não ficar tão longo também. E esse nosso amigo aqui, ele subiu, vamos supor, para 30 graus Celsius. Ainda vai ter troca de calor? Sim. O corpo A ainda está a uma temperatura maior do que o corpo B. Então, o calor vai continuar fluindo do corpo A para o corpo B. Imagina que no terceiro momento, você mediu a temperatura lá, e o corpo B está a 35 graus Celsius. O corpo A está a 35 graus Celsius. E o corpo B vai estar qual temperatura? Vamos supor que esteja a mesma temperatura. 35 graus Celsius. Então, o corpo A perdeu calor, perdeu calor, perdeu calor. Esse calor foi para o corpo B. Chegando no corpo B, o corpo B aumentou a temperatura. O calor saindo do corpo A, ele diminuiu a temperatura. Chegando nesse valor aqui, de 35 graus Celsius, vai continuar havendo troca de calor? Na natureza, nada impede, mas, pelo que a gente observa, o calor sempre flui do corpo de menor temperatura, que era no começo o corpo A, para o de menor temperatura, que era no começo o corpo B. Depois de um certo tempo, eles atingem o quê? O equilíbrio térmico.
O equilíbrio térmico, como que ele pode ser classificado também? Ele ocorre quando cessa, para de acontecer a troca de calor entre os corpos e os corpos passam a possuir a mesma temperatura. Possuir a mesma temperatura. Então, isso pode ser como você pode estar escrito em outro jeito, de outro modo, mas o que vai acontecer? Equilíbrio térmico. Se atingir o equilíbrio térmico, quer dizer que no momento inicial, os corpos tinham temperaturas diferentes. E no momento final, eles passam a ter a mesma temperatura. Porque eles ganharam e perderam calor e passaram a ter todos a mesma temperatura. Então, quando você toma água, por exemplo, estou em Cuiabá aqui, agora está 35 graus. Eu boto a água aqui, ela está a 20 graus. Eu deixo ela em cima da mesa, com o tempo ela vai, o calor de tudo que está em volta, do ar, da mesa, tudo, vai entrando na água e ela vai, em algum momento, chegar a 35 graus Celsius, que é a temperatura ambiente daqui. Então, a ideia de equilíbrio térmico é que cessou as trocas de calor e a temperatura dos corpos no final é a mesma. Por isso, por exemplo, que o médico pega um termômetro e coloca embaixo do seu braço. O que vai acontecer? Você não fica gerando calor o tempo todo? A sua temperatura é mais ou menos constante. Então, você gera calor quase que o tempo todo. O que acontece? Você está com febre, 40 graus Celsius, por exemplo. Esse termômetro está a 20 graus Celsius. Colocando ele próximo de você, o calor seu vai ir para o termômetro. E com o tempo ele vai atingir a mesma temperatura que você. Por quê? Porque você fica o tempo todo gerando calor. Se fosse um objeto inanimado, uma pedra, por exemplo, você pegar uma pedra e colocasse um termômetro, se a pedra tivesse a 40 e isso aqui tivesse a menos que 40, quando você encostasse no outro e mantivesse o contato, a temperatura da pedra diminuiu um pouco de 40, porque o calor dela iria para o termômetro. Tudo bem?